Fala pessoal do Cultura Bíblica, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Depois de muito tempo, depois da gente estar aí no limbo, né? Sem fazer alguns vídeos, acho que faz um mês e meio sem fazer vídeo, mas estamos de volta, né? Então a gente vai estar, né? No caso a gente não, né? Estou eu aqui falando, né? Mas a gente preparou um conteúdo legal que fala sobre um livro de Esther, então não sai daí. Então, esse mês a gente do Cultura Bíblica preparou, né? Uma série de publicações e o vídeo de hoje é muito linkado a isso, que é justamente envolvendo o livro de Esther. A gente deu uma estudada, a gente fez devocionais, conversou um pouquinho sobre esse livro, né, que é tão legal. E ele é até um tanto novelístico, né, se você for dar uma olhada. Por isso que a gente também está trazendo ele aqui para o vídeo, né? Porque quem não percebe, né, o livro de Esther tem algumas reviravoltas que lembram um pouquinho de algumas novelas aí que a gente assistiu, né? Se a gente for ver... E não é a novela de Esther da Record, não, né? É justamente aqueles elementos comuns que a gente vê nas novelas, né? Que é a questão da reviravolta mesmo, a questão dos personagens estar numa situação bem adversa e depois essa situação ela mudar. E isso é bem interessante na história de Esther. E aproveitando, né, a gente tem que dar os créditos aqui num vídeo que a gente se inspirou muito, que foi o vídeo do pastor Vitor Fontana, no qual ele cita 5 pontos bem relevantes no livro de Esther. Então, foi um vídeo que serviu bastante de base para a preparação desse, então a gente vai botar todos os créditos e o link desse vídeo na descrição aqui para vocês irem conferir, beleza? Deu um suporte bem grande e a gente vai citar alguns elementos, né, que a gente aqui do Cultura tem procurado. Então, beleza. Um dos primeiros pontos que ele cita lá no vídeo dele é a questão desse livro, né, ser passado, né, pós-exílio, né, pós-exílio babilônico, né, que tinha acontecido lá no livro de Daniel. E a gente vê que é sobre mais um governante, né, que é contado, né, nesse livro, né, no caso de Mordecai, que consegue uma posição de destaque com auxílio de Esther, né? Mordecai ele ganha, né, o apreço, né, de Xerxes por intermédio de Esther. Então é uma curiosidade, né, desse livro. Outro ponto interessante é de que se a gente for observar no fim do livro de Esther, a gente uma curiosidade mais sobre nós do que o livro em si. A gente tem um costume de romantizar algumas atitudes de algumas pessoas que acontecem na Bíblia, de algumas pessoas tomam na Bíblia, né, essas atitudes, e a gente acaba que, por idealizar demais, por romantizar demais essas atitudes, estou muito repetitivo, aí editor, tu trabalha isso aí. Eu não quero! Por romantizar essas atitudes, a gente acaba aprovando e achando que Deus aprovou certas posturas do povo de Israel. A gente sabe que a história de Esther fala sobre um grande livramento. O pessoal se livrou de uma situação muito complicada, né? O Amã, ele arquitetou, fez todas as suas estratégias lá do mal, né? Bem a nível... Passou, né? Bem a nível Carminha, né? De Avenida Brasil lá, de planos, né? Uma coisa do mal mesmo. E dá errado para ele. E como dá errado, o povo de Israel se livrou, né, daquele genocídio lá e decide se vingar contra a família do cara, né? E em nenhum momento a gente vê na Bíblia Deus dizendo, opa, tá ok isso aí. Mas também a gente não vê Deus condenando. Então fala muito sobre nós, né? Quando a gente interpreta, a gente acaba dando significados que não tem. E isso é interessante a gente ter cuidado enquanto a gente está lendo a Bíblia. Porque ela está narrando um fato, né? Uma história de livramento. Então é bom a gente ter um cuidado. Achei isso muito pertinente também, como pontuado. É bem interessante a gente estar de olho, né? São curiosidades bem relevantes. A gente também percebe, né, que o povo ele está um pouco fragilizado, ele está um pouco fraco, né? Após esse período de exílio, eles estão meio carentes, né? E a gente percebe outra coisa legal, que é a questão de que o jejum e a oração foi fundamental para o desenrolar da história, né? Foi fundamental para que as coisas acontecessem, né? Em favor do povo. E por mais que a gente possa perceber que Deus, em momento nenhum, ele é citado no livro de Esther, isso é mais uma curiosidade, a gente percebe o agir de Deus ali, como é na nossa vida, né, no cotidiano, como a gente percebe em alguns momentos também no Novo Testamento. Então, é bem legal a gente perceber Deus trabalhando ali nas entrelinhas.
Isso são só algumas das coisas, né, que acontecem no livro de Esté, que tornam o livro tão diferentão, mas também tão rico em elementos que nos fazem, né, analisar. É importante também destacar a obediência de Esté, que se destacou, né, nesse livro. Mais uma vez, uma personagem feminina forte, né? Muito antes, né, de Capitã Marvel, muito antes de Viúva Negra, muito antes de Mulher Maravilha. A gente já tinha a narrativa de Esté, né? Eu acho muito legal a gente, e eu não quero politizar o debate aqui de forma alguma, só quero falar da questão do que a gente já tinha personagens, né, femininas muito relevantes desde os tempos bíblicos, né? A gente vê a Bíblia trazendo as mulheres, né, como testemunha da ressurreição de Cristo. A gente tem, quando se fala de Timóteo, né, a gente vê a questão de Eunice e Lloyd, né, como relevantes para a vida do servo de Deus. A gente tem a questão de Esté, a gente tem a questão de Ruth também, né? A gente tem muitas mulheres na Bíblia que a gente poderia citar aqui, né? As próprias filhas de Zelofeade, que são citadas lá no livro, no Pentateuco. As próprias filhas de Zelofeade, que ajudam, né, as mulheres conquistarem alguns direitos na Bíblia também, lá no Pentateuco. A gente for dar uma analisada, né, elas vão questionar lá Moisés, porque não tinham, né, como herdar as terras que eram por direito, né, mas pela lei elas não poderiam, porque não tinham um membro masculino para herdar, e elas assim conseguem os direitos, e isso se estende para as demais mulheres pós elas. Então você vê que a Bíblia está preocupada assim em mostrar mulheres fortes também, e isso é muito legal porque ela não se prende à questão de julgar o mérito de quem trabalhou mais ou menos, mas sim mostrar a história de um povo. Isso é bem legal. Então é bem interessante, né, como Deus tem trabalhado na vida do povo. E não é diferente com Esté. Então é um livro que, quando a gente estudou, a gente se sentiu bastante impactado por saber essas curiosidades, né? Nos deparamos com essas curiosidades e a gente refletiu um pouco, né? Aí parou, se debateu. A gente parou e pensou um pouquinho, né? Caramba, não é citado Deus, mas as coisas acontecem, né, de forma divina ali. A gente vê a questão das narrativas, né? Então as reviravoltas em si tem realmente elementos ali, que, como eu já disse no início do vídeo, né, que são novelísticos, né, mas justamente porque é uma história de vitória do povo, né, que está sendo narrada ali. Então há sim as entonações, as construções, né, nesse sentido. Então acompanhem os conteúdos desse mês, não deixem de curtir, se inscrever no canal, beleza? Tem muita coisa boa que vai estar chegando por aí, vai ter vídeo toda semana, mais uma vez, graças a Deus Pai, beleza? Então acompanhe o canal Cultura Bíblica, forte abraço.